Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 2 do PET volume 6 do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. Retorne ao texto e construa um gráfico, um parágrafo, expondo sua argumentação sobre como ocorre a relação entre consumismo, obesidade infantil e consumo precoce de tabaco e álcool. Eu fiz aqui apenas uma proposta de resposta que pode ser incrementado e modificado de acordo com o entendimento de cada um. Eu coloquei, ó, tudo que é gostoso geralmente faz mal à saúde. Por exemplo, alimentos ricos em sódio, o sódio que é ruim para a pressão arterial, gorduras trans e saturadas, que faz com que a pessoa fique obeso, prejudica o coração, entope artérias, aumenta colesterol ruim. E açúcar, que tem a ver aqui com o aumento de açúcar no sangue, faz com que a pessoa fique diabético e uma série de outros problemas. As crianças são alvos fáceis para o consumismo, ou seja, às vezes um adulto vê uma propaganda de algum tipo de alimento rico com sódio, gorduras transaturadas e açúcar, às vezes a pessoa ainda resiste, mas uma criança ele é vulnerável, então por isso são alvos fáceis para o consumismo desses tipos de alimentos que prejudicam a saúde. Através da publicidade. Com uma má alimentação, logo a criança fica obesa e através da publicidade, mídia e outras influências, a criança irá consumir de forma precoce o tabaco e o álcool. Ou seja, a criança vê nas propagandas de publicidade, vê na mídia, é no celular, é na televisão. Às vezes convive com pessoas que usam o tabaco e o álcool dentro de casa, ou vê outras pessoas utilizar. Então, precocemente, essa criança também irá utilizar o tabaco e o álcool. Atividade 2. É possível preparar etileno e éter etílico a partir do álcool etílico, de acordo com o esquema. Álcool etílico forma etileno mais uma substância X, e álcool etílico forma o éter etílico mais uma substância Y. As substâncias X e Y representam, respectivamente, água e água, hidrogênio e hidrogênio, água e hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, oxigênio e água. Nesse caso aqui vai haver uma reação de desidratação. Então os produtos formados em X e Y vai ser água e água. A explicação é, aqui eu tenho a fórmula estrutural do álcool etílico, que é H3C CH2 como hidroxila, que é o H. Então, esse CH3, o H3C, eu coloquei um átomo de hidrogênio separado de vermelho para mostrar mais fácil a formação da água. Ou seja, H2, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que vai formar a água. E o restante que vai sobrar aqui é H2C, CH2. Está aqui H2C e CH2. Aqui vai fazer uma ligação dupla, porque aqui eu tenho 3 hidrogênio e uma ligação aqui para carbono, dando 4 ligações. Tirando aqui esse hidrogênio, vai ficar só 2 hidrogênio com uma ligação 3. E como o carbono é tetravalente, precisa fazer 4 ligações. Por isso vai ter essa ligação dupla. Então aqui está acontecendo uma reação química intramolecular, ou seja, é entre a própria molécula de álcool. Ele vai reagir na presença do catalisador ácido sulfúrico concentrado, e esse delta aqui significa que é aquecimento, formando água e o eteno, et de 2 carbonos, em ligação dupla, e O de hidrocarboneto. Então, o eteno é a mesma coisa que etileno, que é um alceno, por apresentar ligação dupla. E aqui eu tenho um álcool etílico fazendo uma ligação
intermolecular, ou seja, aqui eu tenho a mesma molécula de álcool etílico e ele vai reagir em meio ácido, na presença aqui de ácido sulfúrico concentrado, e aquecimento vai formar a água, pela qual vai pegar um hidrogênio desse daqui e ligar com a hidroxila do outro. Então, H2O vai ser a água. E esse oxigênio aqui, ele vai ficar aqui entre essas duas estruturas de álcool, formando o éter. Atividade 3. Um álcool secundário de fórmula molecular C4H10O, quando aquecido na presença de alumina, Al2O3, sofre desidratação, dando origem ao composto orgânico A, que, por sua vez, é tratado com um ácido halogenídrico, HX. Esse H é o átomo de hidrogênio e X pode ser qualquer halogênio da tabela periódica, produzindo o composto orgânico B. Considere que os produtos A e B são aqueles que se formam em maior quantidade, como as informações acima são verdadeiras, identifique as proposições corretas. Eu coloquei aqui as corretas e as falsas, algumas observações, mas eu vou explicar cada um para vocês entenderem melhor. O que está falando aqui acima é que eu tenho um álcool secundário formando um composto orgânico A mais água. O álcool secundário, eu fiz aqui a fórmula estrutural dele. A fórmula estrutural dele é CH2, CH, CH, CH3. E se o álcool é secundário, no segundo carbono eu tenho que colocar uma hidroxila, que é o H. Aqui no outro carbono, no primeiro carbono e no terceiro carbono, eu destaquei um átomo de hidrogênio aqui separado, que é onde a gente vai pegar esse átomo de hidrogênio juntando com a hidroxila para a formação de água, que é H2O. Mas aqui eu poderia deixar CH3, CH com OH, e aqui CH3 e aqui CH3 novamente. Essa substância aqui é o butan 2-ol. Butan, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, e no 1, 2, no carbono 2, eu tenho a hidroxila, formando o álcool, eu coloco o ol. Na formação aqui do composto orgânico A, eu vou ter como composto principal, eu vou pegar essa hidroxila e esse hidrogênio para formar água aqui no produto. E aqui, eu vou continuar deixando aqui, ó, CH3, que aqui tem 2, aqui 1, vai ser o CH3, ligação simples. Aqui no CH não vai ter mais hidroxila, então eu vou fazer uma ligação dupla desse carbono para esse outro carbono, dessa forma. E aqui, esse hidrogênio aqui foi formado água lá no produto, então vai ter só apenas um átomo de hidrogênio. Então vai haver a formação da ligação dupla, e esse composto aqui, ele vai ser o composto principal chamado but-2-eno. But porque tem 1, 2, 3, 4 carbonos é but, e no 1, 2, no carbono 2 eu tenho uma ligação dupla. Se a ligação dupla eu falo en. E O porque se trata de um hidrocarboneto. Lembrando que para ser composto principal, eu devo pegar o carbono que seja... Eu vou utilizar sempre quando houver carbono terciário ou carbono secundário e, por último, carbono primário. Como aqui eu tenho um carbono secundário, então aqui eu vou fazer o composto principal tirando esse hidrogênio desse carbono secundário. Se eu fosse pegar o hidrogênio do outro carbono, esse carbono ele é primário, então ele vai ser um composto de menor quantidade. Que a outra possibilidade, eu fiz aqui o but-1-eno, que é, eu vou pegar essa hidroxila com esse hidrogênio e o composto formado vai ser o but-1-eno. Então, a ligação dupla vai ser aqui no carbono 1 para o carbono 2, dessa forma.
e esse hidrogênio aqui ele vai permanecer. Uma outra situação, eu tenho aqui, agora eu vou pegar o composto principal, que é o but2-eno, tá aqui, eu coloco ele aqui, reagindo com o ácido halogenídrico, que é o HX. Lembrando que esse ácido halogenídrico, aqui eu tenho que ter hidrogênio, e o X representa qualquer elemento químico da tabela periódica pertencente à família 7A, que seja halogênio. Então, aqui, esse but2-eno, reagindo com esse ácido, vai formar o composto B, o composto orgânico B. Esse composto orgânico, lembrando que aqui eu vou fazer uma adição. Aqui nós temos reação de adição, onde o hidrogênio e o halogênio eles vão ocupar essas posições do composto, acabando com essa ligação dupla. Então, o hidrogênio vai vir para cá, formando aqui o CH2. Aí eu deixo aqui o hidrogênio separado só para melhor visualização. E o halogênio, representado por X, vai ocupar essa posição, ficando CHX. Então, aqui agora vai ter ó, 1, 2, 3, 4 ligações. Então, o composto orgânico vai ser esse aqui. Aqui eu coloquei um asterisco nesse carbono, porque esse carbono é chamado carbono quiral. Ele é quiral porque os 4 ligantes dele são diferentes. Aqui esse ligante, eu tenho aqui um CH, aqui esse outro ligante é um hidrogênio, esse outro ligante aqui é um CH3, esse hidrogênio é como se ele tivesse ligado aqui para cima, ó, um traço, uma ligação simples e o hidrogênio. Hidrogênio, diferente de CH3, diferente de X e diferente de CH. Então, por isso, esse carbono ele é chamado carbono quiral. Com base nas explicações que foram feitas, das reações que acontecem, vamos para as afirmativas. Afirmativa 1. A estrutura do álcool secundário admite isomeria óptica? Ou seja, o álcool secundário é este. Está perguntando se ele apresenta isomeria óptica. Está correto, porque os ligantes R1, R2, R3, R4 são todos diferentes. Esse hidrogênio ele está ligado aqui para cima, né? Aqui um hidrogênio, aqui é CH, aqui é OH e aqui é CH2. Então, são todos diferentes, por isso ele apresenta isomeria óptica. Isso que a gente já estudou em PETs anteriores. Afirmativa 02. O álcool secundário é denominado oficialmente 2-butanol? As regras da IUPAC, elas mudaram. Então, vamos considerar que essa alternativa está correta, mas o nome correto mesmo é butan-2-ol, ou seja, butan, porque tem 4 carbonos, e no carbono 2 eu tenho a hidroxila, fazendo com que esse composto seja um álcool. Então, é verdadeiro. Afirmativa 04. O composto A formado admite isomeria geométrica ou cis-trans? Correto. Os ligantes R1 e R2 são diferentes e os ligantes R3 e R4 também são diferentes um do outro. Lembrando que o composto A, eu tenho aqui esse composto A aqui, ó. Vamos pegar aqui o composto principal. Então, nesse carbono, eu tenho um CH3 e um H. E no outro carbono, eu tenho H e CH3. Eu vou fazer a ligação para vocês entenderem melhor por que esse composto but2-eno ele apresenta isomeria geométrica ou cis-trans. Ou seja, os ligantes R1 e R2 têm que ser diferentes e o R3 e R4 devem ser diferentes também. Então, aqui eu tenho aqui um carbono com ligação dupla para o outro carbono, do jeito daqui. E o ligante 1, eu tenho CH3, está aqui. O ligante 2, eu tenho um hidrogênio, que está aqui. No outro carbono, eu tenho o ligante hidrogênio. E o outro ligante 4, eu tenho CH3, que está aqui. Por isso que ele apresenta essa isomeria geométrica ou cis-trans. Deve apresentar a ligação dupla.
Opção 8. O composto A formado é o 2-butanol? É falso, porque o composto 2, vejamos aqui que ele vai ser o but2-eno. Então, aqui, ó, o composto A, eu tenho aqui, ó, o composto A é o but2-eno, but 4 carbonos, no carbono 2 eu tenho a ligação dupla. E aqui está falando que é o 2-butanol. O 2-butanol ou butan-2-ol se trata do álcool e ele é reagente. 16. Afirmativa 16. O composto B formato admite simultaneamente isomeria geométrica e isomeria óptica. Ó, tá incorreto. Somente isomeria óptica. Então, a isomeria óptica está correta. Por que apresenta isomeria óptica? Aqui o composto B, ó. Para ser isomeria óptica, tem que haver o carbono quiral, ou seja, são 4 ligantes diferentes um do outro, igual eu falei anteriormente. E aqui, para ser isomeria geométrica, ó, para ser isomeria geométrica, tinha que ter ligação dupla. Então, aqui não tem a ligação dupla. Nesse caso aqui, ó, tinha que ser desse jeito, igual eu falei anteriormente para vocês. Por isso, a afirmativa é falsa. Afirmativa 32. O composto B formado admite isomeria óptica? Sim, apresenta o carbono quiral. Já mostrei aqui para vocês. Esse aqui é o composto B e ele apresenta isomeria óptica porque os seus 4 ligantes aqui em um determinado carbono são diferentes um do outro. Atividade 4. Ao se fazer um churrasco de carne vermelha, percebe-se à distância um aroma característico. Isso se deve, em parte, à reação de decomposição do glicerol, com formação de acroleína, um líquido de forte odor. Então, aqui temos a substância glicerol, setinha significa formação ou transformação, delta significa que está acontecendo um aquecimento e vai formar a acroleína, que é essa estrutura, e a substância água. Identifique a opção incorreta. A acroleína é um aldeído? Está aqui a acroleína, e ela é um aldeído sim, pois apresenta aqui um hidrogênio ligado à carbonila. Carbonila é carbono com ligação dupla para oxigênio. Letra B. A acroleína é uma substância insaturada? Correto. Aqui tem a acroleína e de um carbono para o outro carbono temos a ligação dupla. Então, é sim uma substância insaturada. Letra C. A formação da acroleína necessita de aquecimento? Correto. A própria questão aqui já diz tudo, né? E esse símbolo delta significa aquecimento. Letra D. A acroleína tem temperatura de ebulição maior que a do glicerol? Não informa aqui na questão, mas pesquisando, descobre-se que a acroleína tem ponto de ebulição igual a 53 graus Celsius e o glicerol tem ponto de ebulição 290 graus Celsius. Então, esta aqui é a alternativa incorreta, porque está falando que a acroleína tem temperatura de ebulição maior do que o glicerol. Na verdade, é o glicerol que tem o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição maior, sendo 290 graus Celsius. Letra E. O glicerol é um triol? Correto. Para ser triol, tem que apresentar três grupos OH. Então, 3 grupos está aqui, ó. 1, 2, 3. Atividade 5. A crise do petróleo fez ressurgir o interesse pela produção de hidrocarbonetos a partir de álcool, que pode ser produzido por fonte de matéria-prima renovável. O etanol, por exemplo, no Brasil é largamente produzido a partir da cana-de-açúcar. Alternativa A. Escreva a equação da reação utilizada para transformar etanol em eteno. Então, o etanol é essa estrutura, et, 2 carbonos, e ol, porque eu tenho uma hidroxila aqui no carbono 2. Tanto faz a hidroxila ser aqui, ou aqui ia ser o etanol da mesma forma.
vai haver a formação do eteno, e aqui eu tenho a presença de um catalisador H2SO4, que é ácido sulfúrico, a uma temperatura de 170 graus, para formar aqui o eteno. Se vocês não tinham conhecimento disso, não precisava, bastava colocar a setinha que vai haver a formação. Mas aqui é catalisador. Aqui o eteno, eu tenho et, porque é dois carbonos, IN, ligação dupla, e O, porque se trata de um hidrocarboneto. O que vai acontecer é que esse hidrogênio e essa hidroxila vai formar água, que é o segundo produto. Então, se vai formar água, aqui desse carbono para esse outro carbono vai ter uma ligação dupla, para que o carbono possa ter as suas 4 ligações. Ou seja, carbono, 2 hidrogênio, 2 ligações, deu 4. Aqui está acontecendo uma reação de desidratação intramolecular no etanol, ou seja, é uma reação, está sendo desidratada, está tirando água do etanol e é entre a própria molécula do etanol, por isso é desidratação intramolecular. Letra B. O eteno pode ser utilizado para a produção de diversos compostos orgânicos da cadeia petroquímica. Qual é o produto da reação do eteno com o hidrogênio? Então, esse aqui é o eteno, eu vou fazer uma reação dele com o hidrogênio. O que vai acontecer aqui é uma reação pela qual eu vou adicionar esses átomos de hidrogênio, onde um átomo de hidrogênio vai ligar aqui com esse carbono e o outro átomo de hidrogênio vai juntar aqui com esse outro carbono. Então, onde é CH2 vai ficar CH3 e aqui CH2 vai ficar também CH3. E essa ligação dupla ela vai ser quebrada, pois o carbono faz somente 4 ligações. E esse composto formado é o etano. Aqui é uma reação de hidrogenação, onde eu acrescento hidrogênio, eu adiciono hidrogênio e vai formar aqui o alcano. Alcano porque eu só tenho ligações simples. Aqui eu coloquei o que acontece para formar essa substância, que deve haver uma pressão, aumento de pressão e calor, e o catalisador utilizado geralmente é níquel ou platina, mas são informações mais específicas. Quem fez só a setinha também está certo, indicando formação de produto. Pessoal, finalizamos a correção do PET 6 aí da semana 2. Deixa aqui o meu abraço a cada um de vocês. Curta o vídeo se gostou e faça os comentários para enriquecer o conhecimento de vocês.